dar colo pro meu filho, posso acostumar ele mal? Bom, gente, eu nunca vi na minha vida, na minha existência, você dar amor e carinho para o seu filho pode ser algo ruim para a vida dele. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é um tema um pouco quanto polêmico. Bom, vamos pensar sobre o que vem acontecendo, esses atentados, essas violências nas escolas. Então vem comigo que eu vou contar para vocês o que talvez isso esteja instigando as crianças, os adultos, jovens a estar fazendo isso. Bom, pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que esses tipos de ataques, eles têm acontecido como um efeito verde. O que é isso? É um efeito de reprodução. Então, ou seja, nós precisamos tomar cuidado com as informações que a gente tem passado adiante sobre esses ataques. É claro que é uma situação onde a gente se desespera e isso é normal. Nós não estamos acostumados a vivenciar esse tipo de situação. Mas a gente precisa entender que essas pessoas que estão fazendo isso são pessoas que provavelmente tiveram algum tipo de problema em sua vida e algum tipo de problema que talvez possa estar desencadeando esses comportamentos. E aí, quando a gente fala sobre esse efeito, aonde uma pessoa faz e depois outra pessoa vem e vai reproduzindo isso, nós precisamos entender que isso acontece por quê? Imagina aqui comigo que eu não estou bem psicologicamente, tá? Então eu tenho as minhas questões, eu estou revoltado com a minha situação econômica, com a minha situação política, eu sofri bullying quando eu era estudante numa escola, e aí de repente eu com todas as questões internas, tendo dificuldade em lidar, eu começo a assistir na TV, ou ver no noticiário, ou ver no Instagram, fulano de tal fez tal coisa na escola tal, pegou, usou, fez isso, e a foto do cara lá. Qual que é a minha ideia? Que estou passando por todos esses problemas. Talvez fazer o mesmo. Por que eu uso talvez? Porque eu acredito que nós não podemos utilizar o termo determinismo, ou seja, toda pessoa que sofreu bullying vai cometer atentados nas escolas? Não necessariamente. Cada pessoa que fez e que cometeu e que aconteceu até os dias de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a gente sabe que cada um teve os seus motivos, né? Cada um teve a sua percepção. E aqui eu não quero dizer quem tá certo, quem tá errado, mas eu quero chamar vocês para conversar e entender o que talvez isso pode estar desencadeando nas crianças. Como que as crianças têm recebido essa mensagem? Será que de fato as crianças precisam ter tanto entendimento do que está acontecendo? Que a gente acaba fazendo um terrorismo. E ao invés da gente ser adultos que acolhem essa criança, que entende essa criança, a gente está fazendo mais terrorismo. E aí eu não vou conseguir controlar o meu filho, eu não vou conseguir dar suporte para ele e muito menos fazer com que ele tenha uma inteligência emocional para lidar com essa situação. Então, o que vocês, papais, precisam estar fazendo? Primeiramente, calma, respira fundo. Não coloque essa situação como sendo uma coisa que é e vai acontecer com o seu filho. Um segundo ponto que é interessante é, quando o seu filho te chamar para conversar sobre, seja aquele lugar de apoio e não de desespero. A criança por si só já está preocupada, desesperada. E aí você, papai, que é o adulto da relação, vai lá e coloca mais desespero, você não vai estar ajudando o seu filho também. Um outro ponto que eu queria salientar aqui para vocês é: converse com as escolas, marque reuniões com os diretores, com a equipe pedagógica, para que vocês possam entender de fato o que eles vão estar proporcionando ali como uma maneira de cuidado, onde você possa se sentir protegido. E quando eu falo converse com a escola, que eu estou dizendo a escola pública, a escola particular,
todos os níveis de escola. A escola precisa fazer algo para mudar isso. A escola tem um papel muito importante nessa situação. Mas a gente também precisa ter um outro ponto que eu acredito que é um dos principais aqui. Olhe para o seu filho. Entenda o que talvez ele esteja passando. Perceba, gente, modificações de comportamento. É nítido. Quando uma pessoa não está bem, ela modifica os comportamentos dela. Aquilo que ela tinha costume de ser, ela passa a ser outro tipo de pessoa. Vou dar um exemplo muito claro. Uma vez, um paciente meu, ele era uma pessoa muito extrovertida e começou a perceber ficar muito apático. E esse comportamento dele estar muito apático foi acontecendo com que a família começasse a perceber, porque, poxa, ele não era assim. Só que essa família só percebeu porque é uma família que tem vínculo. Porque se não é uma família que tem vínculo, ela não vai saber se essa pessoa modificou um comportamento ou não, certo? E aí então essa família foi buscar ajuda. E ainda bem, porque buscou ajuda no momento em que esse paciente precisava de ajuda e conseguiu dar novos caminhos para a sua vida. Então, gente, não espere com que o seu filho faça algo mirabolante para você buscar ajuda para o seu filho. Entenda, as crianças precisam de cuidado. E quem vai proporcionar esse cuidado é você, papai e mamãe. Não existe outra pessoa que faça isso. Então a gente precisa ficar em alerta a tudo isso que está acontecendo, mas a gente precisa também tomar esses tipos de cuidado que eu pontuei aqui para vocês. E por final, eu quero trazer um último ponto, que é sobre o quanto a gente precisa tomar cuidado na hora de falar sobre essas situações ou comentar com as pessoas que estão próximas a mim. Porque sempre tem uma criança ouvindo, mesmo que ela esteja brincando, mesmo que ela esteja fazendo qualquer outra coisa, ou que aparentemente ela não está vendo. Então observe qual é o momento que você vai ter essa conversa. Não tenha na frente do seu filho, não tenha conversas onde ele não vai saber elaborar essa situação. Porque já parou para pensar? Uma criança que não tem tanto entendimento, uma criança que está em construção cerebral, recebe um bombardeio dessa de informação. Como é que ele vai lidar com isso? Então vamos proteger as nossas crianças e vamos tomar cuidado com aquilo que a gente tem dito, a forma que a gente tem acolhido o nosso filho e vamos principalmente ter calma nesse momento. Converse com a escola, converse entre família para vocês decidirem o que é melhor ser feito nesse momento para que vocês possam então tomar uma decisão, ok? Gente, o tema era isso que eu queria trazer para vocês como informação e dizer que vocês, adultos, têm que ser fator de proteção para essas crianças. Um beijo e até mais!